Então, meu nome é Sabel Ahmed, e em nome desta mesquita, que é chamada de Mesquita Mãe de Chicago. O motivo é que esta é uma das maiores e uma das mais antigas mesquitas da região de Chicago. Então, isso é chamado de centro comunitário, ou seja, isso não é apenas uma mesquita. A diferença é que uma mesquita, ou masjid, tem apenas as 5 orações diárias, mas um centro comunitário tem escola dominical e escola aos sábados. Sabe, assim como na igreja vocês fazem. Depois temos os serviços. Temos cerca de 80 comitês aqui. Comitês para cuidar dos jovens, sabe, das crianças. Temos campanhas de arrecadação de alimentos, serviços jurídicos e serviços de saúde. Então você tem 80 comitês assim. Então, uma das características importantes desta mesquita e de muitas mesquitas na região de Chicago, e eu diria em todos os Estados Unidos, é que esses serviços não são limitados apenas aos muçulmanos. Então, qualquer pessoa da vizinhança pode vir e obter esses serviços. Então, eu posso falar muito sobre o Islã. Eu posso matar vocês de tédio com isso, certo? A melhor maneira que eu vi, e o irmão Sean, vocês podem confirmar, é tornar isso mais interativo. Podemos fazer algo mais como microfone aberto e perguntas e respostas. E nisso eu ainda posso apresentar o básico. Inshallah, se Deus quiser. Então, dito isso, o que você gostaria de aprender hoje? Sobre qual assunto você quer fazer perguntas? Sabe em que você gostaria que eu focasse? Assim, podemos adaptar nossa explicação sobre o Islã para que você aproveite ao máximo. Enquanto você pensa, sabe, estimula sua mente e faz qualquer pergunta, por volta das 12h50 ou 12h55, nós iremos para a área de oração. Oramos 5 vezes ao dia e a tarde de sexta-feira é um momento especial para nós. Então nós iremos por volta das 12h55 para a área principal de oração. É realmente grande, perto de 1.000 pessoas estarão lá. Vocês vão sentar lá em cima, as irmãs na área das irmãs, e os irmãos me acompanham. Então, haverá um sermão de sexta-feira aproximadamente das 13h05 até 13h30. Será em árabe e em inglês, certo? Assim vocês poderiam entender. E então haverá uma oração curta de aproximadamente 10 minutos. E então, se vocês tiverem tempo, voltaremos aqui e podemos concluir. Tudo bem. Então, esse é mais ou menos o cronograma para vocês, todos vocês, certo? Ok, então vamos lá. Em qual assunto vocês querem que eu foque hoje? Sim, irmão Sean. Você disse o chamado para a oração. Você nos disse 3 coisas diferentes há 2 semanas. O que a pessoa estava dizendo, repetindo? Pode compartilhar isso? O que é o chamado para a oração? O que são essas coisas? Vamos ouvir novamente. Então, vai ser bom para nós ouvirmos isso. Claro, nós muçulmanos oramos 5 vezes ao dia. Então, o que o irmão Sean pergunta é: o que é o chamado para a oração? Antes de cada oração, há um chamado à oração. Então, o chamado para a oração, o principal objetivo é, por exemplo, em países muçulmanos, o chamado para a oração é transmitido em alto-falantes do lado de fora. E o objetivo é que as pessoas, se estiverem fazendo algum trabalho, devem terminar o que estão fazendo, se preparar e ir até a mesquita para orar. Então, esse é o objetivo. Mas por causa das leis de zoneamento aqui, não podemos ter o sistema de alto-falantes do lado de fora, certo? As pessoas ficariam assustadas às 5h30 da manhã, Allahu Akbar, certo? Allah é o maior, Allah é o maior. Então, o que fazemos é continuar fazendo o chamado para a oração de dentro da mesquita, apenas para as pessoas que estão na mesquita. Então, basicamente, o chamado para a oração é mencionar os louvores a Deus. Então, eu vou apenas fazer a tradução em inglês e depois vocês ouvirão o árabe de qualquer forma. Então, a tradução em inglês é: Allah é o maior, Allah é o maior. Eu testemunho que não há outro Deus além de Allah. Eu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Venha para a oração, venha para a oração, venha para o seu sucesso, venha para o seu sucesso. Allah é o maior, Allah é o maior. Não há outro Deus além do único Deus Allah. Então você vai ouvir isso. Sabe, o irmão que trouxe o microfone aqui, é ele quem vai recitar. Tudo bem. Normalmente é ele quem faz isso de uma forma agradável, eloquente, sabe, realmente bonita. Sabe, de uma forma que toca o coração. Então sim, isso vai acontecer aproximadamente, digamos, por volta das 12h50, certo? É isso. Então podem começar.
Vou abrir para perguntas que vocês tenham sobre o local, sobre conhecer os muçulmanos, sobre teologia e história islâmica, sobre o Alcorão, e vocês sabem o conceito de Deus. Não hesitem em fazer, entre aspas, perguntas difíceis, pois estamos aqui para aprender. Se eu fosse a uma igreja, eu teria uma lista enorme de perguntas, aliás. Certo? Então, espero algo parecido de todos vocês. Podem perguntar, inshallah. Sim, irmã. Então, O que acontece com as mulheres? Quando elas morrem, o que acontece com as mulheres? Quando elas morrem? Ah, tudo bem. Eu tinha muitas perguntas desse tipo. Essa é a primeira, aliás. É uma boa pergunta, né? Eu também teria curiosidade. Então, exatamente a mesma coisa vai acontecer com as mulheres que acontece com os homens. Então, o que o Islã diz é que nós temos 6 artigos de fé. Então, um dos artigos de fé, o primeiro deles é proclamar a unicidade de Deus. Acreditar nos anjos, acreditar em todos os livros que Deus enviou para a humanidade, acreditar em todos os profetas, acreditar no dia do julgamento e então acreditar no destino divino. O dia do julgamento acontece após a morte de todos os seres humanos, certo? Não faço distinção entre homens, mulheres, todo ser humano, todos serão trazidos de volta à vida. E então haverá um dia do julgamento. Assim como nas escolas e faculdades, há avaliação no fim do semestre. Em qualquer trabalho, há avaliação após 6 meses ou 1 ano. Então podemos dizer que a nossa grande avaliação de como vivemos esta vida será no dia do juízo, tanto para homens quanto para mulheres. E cada pessoa será julgada individualmente diante de Deus. Então Deus será quem julgará, não Moisés, Jesus, Maomé, que a paz esteja com eles. O próprio Deus será o juiz. E se a pessoa tiver a crença correta, ou seja, adorar somente um Deus e praticar boas ações, então, pela misericórdia de Deus, essa pessoa irá para o paraíso, seja homem ou mulher. E se a pessoa rejeitar Deus e associar parceiros a Deus, adorando, por exemplo, humanos, ídolos, animais e a criação, e morrer assim, sem se arrepender e praticando más ações, então haverá consequências. O Islã realmente acredita no fogo do inferno. Então, sim, se a sua pergunta é o que acontece com as mulheres, elas serão julgadas e irão ou para o paraíso ou para o fogo do inferno. Sim, e o paraíso é um lugar de recompensa. Boa pergunta. Você é corajoso por fazer a primeira pergunta, certo? Isso é bom, admiro isso. Sim, senhor. Você citou o destino divino como artigo de fé. O que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Destino divino significa que Deus já sabe o que acontece com cada ser humano. Não só com cada humano, mas com toda a criação, por exemplo. E ele já sabe e já escreveu que é isso que essa pessoa vai fazer. Ele vai agir assim, ela vai se comportar daquele jeito. Então ele já sabe. Mas saber disso não significa que ele está nos forçando a agir de determinada maneira. Ele ainda nos deu escolhas individuais, vontade própria. Então, com base nas escolhas que fazemos, é assim que seremos julgados. Veja, um exemplo simples, como falei para Chan da última vez, é que dei aula na escola dominical por cerca de 9 anos aqui, com aulas no andar de cima. Na primeira semana, no primeiro mês, eu já tinha uma boa noção de quais crianças iam tirar boas notas. Eles podem não tirar uma boa nota porque, pelo jeito que estão agindo, não chegam no horário, não fazem as tarefas, certo? Seja o que for. Ter um palpite sobre o que vai acontecer com eles não significa que estou forçando esse comportamento. Exatamente a mesma coisa.